E aí, pessoal, de boa? Vamos para mais uma aula de custos. Agora é custo padrão. Eu sigo o livro do Evandir Megalini, Custos, Análise e Gestão. Aqui tá meu e-mail, qualquer dúvida, sugestão, comentário, pode também comentar aqui no vídeo. E se você tá vendo esse vídeo em 2019, eu tô procurando de estágio, então se tiver uma oportunidade, me manda lá no meu e-mail. E se você estiver vendo esse vídeo em 2021, eu tô procurando uma vaga efetiva, né? Provavelmente. E sempre tiver uma oportunidade, pode mandar aí no meu e-mail, que eu agradeço muito. Mas vamos lá. Custo padrão é um método gerencial, né? Então também é, não é obrigatório, é mais para gestão. Só que é muito eficaz para controlar custos, tanto no custeio por absorção e no custeio variável. Então seu objetivo principal é fazer comparações. Então o custo padrão é o custo planejado para um produto e como tal deve ser calculado antes da produção. É aquele que se pode determinar a priori e é possível de alcançar, pois leva em consideração eventuais imperfeições nas condições ambientais e empresariais de mercado. Assim, não deve ser visto como custo ideal nem custo estimado. Então, a principal finalidade desse custo é estabelecer um padrão de comportamento dos custos, criando condições para seu controle e avaliação da eficiência do processo produtivo. Então, a variação entre custo real e custo padrão, né? A análise de variação deve ser realizada para os três elementos de custo: matéria-prima, mão de obra direta e custo indireto de fabricação. A gente vai fazer um exercício que vai ter todos esses passos, né? Então ela pode ser considerada favorável quando o custo real é menor que o padrão e desfavorável, né? O contrário. Então vamos para o exercício, né? Uma empresa calculou o custo padrão de seu produto X para o ano de 2003, considerando os seguintes aspectos: produção, 7.000 unidades, consumo de matéria-prima, tem todos os dados. Então está pedindo para calcular a análise. Calcule e analise as variações de matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Esse exercício vai ser longo, é que tem muita coisa nesse exercício. Mas vamos lá, passo a passo. Então, custo padrão é 7.000 unidades. Então, vamos primeiro fazer a matéria-prima. O consumo total foi de 20.000 quilos, está enunciado. Então, o consumo por unidade é 3 quilos por unidade, dado que foi 7.000 unidades, né? 21.000 dividido por 7. Está enunciado que o custo da matéria-prima é R$6 por quilo. Então, o custo da matéria-prima é 21.000 quilos vezes R$6, que dá 126.000. Então, o custo total unitário da matéria-prima, eu divido por 7.000, dá R$18. Então, agora da mão de obra direta. Isso eu estou fazendo o custo padrão, né? Primeiro. Depois eu faço o custo real. Então, é 10.500 horas, está denunciado. R$15 a hora, então o consumo unitário é 10.500 horas dividido por 7.000 unidades, que dá 1,5. Então o custo é 10.500 vezes 15, que dá 157.500. Então o custo total unitário da mão de obra direta, 22,5. Agora, custos indiretos de fabricação variáveis, que está no enunciado que é R$4 por hora, vezes a quantidade de horas, que dá 42.000. Então, o custo total unitário dos custos indiretos de fabricação variáveis dá 42.000 dividido por 7.000, que dá 6. Agora, os custos indiretos de fabricação fixos. Está dizendo enunciado que é 50.000 no ano. Então, vai ser 50.000 e o custo total unitário eu divido por 7.000, que dá 7,14. Então, o custo total, eu somei todos os custos totais, né, tanto da matéria-prima, da mão de obra direta, dos custos indiretos fixos, variáveis e dos fixos. E o custo total unitário eu também somei todos os custos totais unitários, que dá 53,64. Então, vamos calcular agora o custo real. Aqui, ó, no final do ano a empresa constatou que a produção real tinha de 7.200 unidades. Então, é 7.200 unidades. Primeiro a gente estimou um custo padrão que era o possível de acontecer e não aconteceu isso, né? Teve o custo real, que então mudou alguma coisa. Primeiro eu calculou o custo padrão e na realidade foi outra coisa. Então a matéria-prima é 21.600 quilos.
dividido por 7.200, que dá 3 kg por unidade. Então, essa é a quantidade real. Então, custo total vai dar 103.920, que está no enunciado da matéria-prima. Então, 21.600 kg vezes X, vezes o preço, deu 133.920. Então, o custo da matéria-prima, antes a gente tinha calculado que era 6 no custo padrão, no custo real ficou 6,2 por quilo. Então, isso mudou. Então, o custo unitário, eu divido por 7.200, dá 18,6. Você vê que de 18 para 18,6 aumentou, né? Só de bater o olho aqui, os roxinhos aí. Mão de obra direta agora. Então, 10.800 horas, dividido por 7.200 unidades, que é 1,5 horas por unidade. O custo total está no enunciado. Então, o custo da mão de obra direta vai ser 156.600 dividido por 7.200, que dá 14,5 por hora. E o custo unitário, dividido por 7.200, dá 21,75. Agora, custos diretos de fabricação variáveis. Está anunciado que é 48.600 por 10.800 horas. Então, o custo fixo de indireto de fabricação variável é 4,5 por hora. Então, o custo total unitário vai dar 6,75 por unidade. E o custo de indireto de fabricação fixos é 50.000 ao mesmo, só que aí muda o unitário, né? Que agora é mais unidades, então dividido por 7.200 vai dar um valor menor, né? 6,94. Então, o custo total era 389.120, somei, né? Esse é dos reais. E o custo total unitário real dá 54,04. Então, deixei aqui do lado. Vamos à variação. O que mudou, né? Então, a matéria-prima. O custo total foi de 133.920, que é o real, menos o padrão. Então, variou 7.920. No unitário, é final menos o inicial, que dá 0,6. Então, é desfavorável, né? Porque aumentou, né? Tipo, era 18, foi para 18,6. Agora, da mão de obra direta. O custo total real foi 156.600, menos o inicial, que é 157.500, que dá menos 900. E o do unitário dá menos 0,75. Então, favorável, né? Então, diminuiu, né, o custo real. Dos indiretos de fabricação variáveis, vai dar 4.000. E vai dar 0,75 o custo total unitário, que dá desfavorável. Custo de indireto de fabricação fixo, custo total vai dar 0, que vai dar 50.000 menos 50.000, que dá 0. E o custo total unitário vai dar 0,20, favorável. Custo total vai ser 389.120 menos 375.500, é os vermelhinhos que tá aqui no slide, que dá 13.620. Então, o custo total unitário é igual a 54,04, 53,64, que é igual a 0,40. Então, desfavorável. Então, agora vai fazer a análise de variação de matéria-prima. Variação na quantidade. A variação da quantidade é igual à quantidade real, mas a quantidade padrão vezes custo padrão. Que nesse caso vai dar 0. Aí a variação de custos. A variação de custo é igual a custo real menos custo padrão vezes quantidade padrão. Variação de custo é igual a 6,20 menos 6 vezes 3, né? Que o custo real é 6,20 menos o custo padrão, que é 6, vezes a quantidade padrão, que é 3. Então, de onde eu tirei isso? Por exemplo, o custo real, a gente viu que era 6,20, né? O custo padrão era 6, você viu que foi de 6 para 6,20. Então, a variação do custo é 0,60 desfavorável. A variação mista. Variação mista com a quantidade real, quantidade padrão, vezes custo real menos custo padrão.
A quantidade real é 3, menos a quantidade padrão, que é 3. Esse 3, eu vou mostrar de onde vem esse 3. Vem do 3 kg por unidade, né? Que foi a quantidade padrão, né? Então, por isso que é esse 3 aqui, tanto na variação da quantidade, quanto na variação mista. Que vai dar custo real 6,20 menos 6, que vai dar 0, né? Então, somando as variações, temos variação na quantidade 0, variação no custo 0,60 desfavorável e variação mista 0. Então, a variação é 0,60 desfavorável. Somei. Agora, análise de variação da mão de obra direta. Variação na quantidade. A variação na quantidade é quantidade real menos quantidade padrão vezes custo padrão. Que a quantidade real é 1,5 menos a quantidade padrão, 1,5. Esse 1,5 também está no modo de fazer, a gente achou, né? Que era 1,5. Vezes 15. Que vai dar 0. Variação de custos. Custo real menos custo padrão vezes quantidade padrão. Que vai dar 0,75. É favorável, né? E a variação mista. Quantidade real menos quantidade padrão vezes custo real menos custo padrão. É importante vocês tentarem identificar de onde vem cada número. Assim, eu tô passando um pouco rápido. Mas tentam fazer passo a passo. E aqui no vídeo só vem as respostas, né? Então a quantidade real 1,5 menos 0,5 vezes 14,50 menos 15 dá 0. Então somando as variações, só vamos ter a variação de custos, né? Então a total da variação 0,75 favorável. E fazendo agora para a variação dos custos indiretos de fabricação. Isso é um pouco mais difícil. Então custo indireto padrão, temos que custo variável é 42.000, o total barra unitário, né? Esse barra tô colocando unitário, R$6 unitário. O custo fixo é 50.000, unitário é 7,14. Isso a gente já calculou no exercício, né? Então, custo indireto que seria padrão para a produção real, com o tempo de mão de obra esperado. Então vai ser 7.200 vezes 1,5 horas, vezes R$4, seria 43.200. Custo fixo seria 50.000. Então o custo variável seria 43.200 o total. E o unitário seria 6. E o custo fixo, total unitário. Então o total seria 93.200 e o total unitário seria 12.94. Agora fazer o custo indireto que seria padrão para a produção real com tempo de mão de obra real. Então vai ser a mesma coisa, né? 7.200 unidades vezes 1,5 horas, porque não mudou, né? A horas. Tanto no padrão quanto no real, o 1,5 a gente achou que deu o mesmo, né? Então vai dar os mesmos valores. Custo indireto real. Então é 7.200 vezes 1,5 vezes 4,5 por hora, que dá 48.600. Isso a gente está fazendo nos custos indiretos de fabricação, né? E os custos fixos, 50.000. Então o custo vai ser 48.600 e o unitário 6,75 e o custo fixo 50.000 e 6,94. Então o total dá esse valor aqui. Então aqui a gente achou... Primeiro tem que achar esses 4 itens. Agora fazer a variação no volume. Que dá para seguir as coisas, né? O que é um menos o outro. Então a variação no volume vai ser o custo indireto, que seria padrão para a produção real, menos o custo indireto padrão. Que dá 43.200 menos 42.000, que dá 1.200. E eu também fiz unitário, né? 6 menos 6, 0. Então vai ser 0 e 0,20. Favorável. O custo fixo, né? Que eu fiz um menos o outro. Então o total é 1.200 e 0,20. Favorável. Variação da eficiência. Vai ser esse rosinha, 43.200, custo variável, menos 43.200, que vai dar 0, e 6 unitário, menos 6 do turquesa ali, dá 0. Então se fazer, e como são iguais todos os valores, vai dar 0 e 0, né, o custo fixo. Total também vai dar 0 e 0. Variação de custos agora. Vai ser o verdinho menos o rosa. Então vai ser 48.600, menos 43.200, que dá 5.400. 6,75 menos 6, que é a unitária,
que dá 0,75. O custo fixo vai ser 50.000 menos 50.000, 6,94 menos 6,94, que vai dar 0,0. E o custo total vai ser 98.600 menos 93.200 e 13,69 menos 12,94. Desfavorável. Então, por fim, só somar as variações, né? Então, somei todas as variações dos custos variáveis, dos custos fixos e do total. Então dá essa resposta aqui, né? Custo variável vai dar 0,75 desfavorável, custo fixo 0,25 unitário favorável e o total desfavorável. Bastante coisa nesse exercício, muito passo a passo, mas tentam fazer que ajuda, né? Então agora questões teóricas, né? Então o que é custo padrão? A gente já viu isso, né? Custo padrão é o custo planejado para um produto e como tal deve ser calculado antes da produção. Custo padrão e custo meta têm o mesmo significado? Não, o custo meta é a diferença entre o preço de mercado e o lucro desejado pela empresa. Então, qual a diferença entre custo padrão e custo ideal? O custo padrão leva em consideração eventuais imperfeições, enquanto o custo ideal é baseado nas melhores condições. Qual a diferença entre custo padrão e custo estimado? O custo padrão leva em consideração o momento atual da empresa e sua capacidade padrão, enquanto o estimado considera custos passados de produção. Qual a finalidade do custo padrão, né? A grande finalidade do custo padrão é o planejamento e controle dos custos. A comparação entre custo padrão e custo real gera variações que nos permitem analisar a performance da empresa. A determinação do custo padrão resulta de um trabalho conjunto entre a engenharia e a contabilidade? Qual é o papel de cada departamento? Então, a engenharia tem papel qualitativo, enquanto a contabilidade tem papel em atribuir fatos monetários ao custo. A diferença entre custo real da matéria-prima e seu custo padrão pode ser aplicado pela variação da quantidade, pela variação de custo e pela variação mista. Explique cada uma delas, né? Então, variação de quantidade é a diferença entre a quantidade de matéria-prima e a quantidade utilizada. Então, variação de custo é a diferença entre preços considerados na base de estabelecer o padrão e o valor efetivamente pago pela matéria-prima. E variação de custo quando acontece os dois juntos. Então, 8. A diferença entre o custo real da mão de obra direta e seu custo padrão pode ser explicada pela variação de quantidade, variação de custo e variação mista. Explique cada uma delas. Então, todas essas aqui a gente fez no exercício, né, de variação, né? Variação de quantidade é consequência da diferença entre a quantidade de horas estabelecida para a aplicação do produto e a quantidade efetiva gasta. E variação de custo é a consequência dos efeitos da diferença entre o custo padrão de mão de obra e os custos efetivamente realizados. E a variação mista é a consequência do efeito da variação de custo sobre a variação de horas. Então, a última questão, a diferença entre o custo real da mão de obra e seu custo padrão pode ser explicado pela variação de volume, variação de custo e variação de eficiência, porque cada uma delas. Então, o mesmo jeito, né? Praticamente. Então, é isso. É muito passo a passo, né? Eu achei custo padrão. Teve bastante slides, né? Bastante passo a passo. Eu acho que foi um pouco confuso, mas se você tiver dúvida em qualquer passagem, você pode comentar aí que eu respondo, né? Da onde eu tirei o número. Então é isso, pessoal. Valeu!